Depois das eleições, os alemães vão esperar a formação de uma nova coalizão de governo. Algumas pesquisas indicam a possibilidade para uma união entre 3 partidos. Sobre isso, a gente conversa agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Kai Eno Lehmann. Professor, boa tarde, bem-vindo, obrigada pela conversa no nosso plantão de sábado. Já em tela temos o Américo Martins, falando direto de Berlim, na Alemanha, e o nosso Lourival Santana, sempre com os assuntos internacionais. Obrigada, Louri, por essa também. Professor, eu começo olhando para o retrato geral. Queria uma avaliação sobre qual é o recado interno para os alemães dessa vitória da direita mais moderada ou da centro-direita, mas com um avanço significativo da ultradireita, e para o mundo. O que esse retrato significa? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O Partido Cristão Democrata ganhou, mas não foi uma grande vitória. O debate na Alemanha sempre foi 30% a mais ou a menos. E os primeiros números concretos indicam que o CDU vai ficar abaixo de 30%. Isso seria provavelmente o segundo pior resultado da história do partido. Então, ganhou incontestavelmente, mas uma vitória amarga nesse sentido. O segundo ponto, a AfD, evidentemente, e muitos dos comentários no mundo vão ser em torno disso, é o segundo partido mais votado. Em toda a probabilidade, vai ser o principal partido da oposição, e isso no sistema político alemão é importante, porque vai conseguir algumas presidências de comissões, etc. Então, vai ter um poder significativo no parlamento. Porém, alguns meses atrás, algumas pesquisas indicaram a AfD com 24%, 25%. Isso parece que não vai acontecer. A gente vai ter um resultado em torno de 20%. Ou seja, 4 em 5 alemães rejeitaram a AfD, embora, evidentemente, 20% é um resultado significativo. O principal perdedor é o Partido Social Democrata, o pior resultado da história desse partido, não somente da República Federal, mas da história do partido, desde 1870 e algo. Então, é um problema. E muito vai depender se o Partido Liberal e o Partido BSW vão conseguir entrar no parlamento ou não. Se sim, a formação de um governo vai ser extraordinariamente difícil, porque isso vai tirar cadeiras do Partido Cristão Democrata e do Partido Social Democrata. Se não, então se esses dois partidos ficarem de fora, nós provavelmente teremos uma coalizão entre cristão-democratas e social-democratas. Américo. Olá, Tainá, muito obrigado. Queria agradecer ao professor também pela oportunidade. Professor, aqui na Alemanha eu conversei com muita gente desde que eu cheguei, todos, sem exceção, sendo eleitores da AfD, ou dos sociais-democratas, ou dos verdes, ou da CDU, todos me disseram que o grande fator dessa eleição era a economia, reclamando muito do custo de vida, reclamando muito da falta de crescimento da Alemanha, dizendo que a economia alemã está ficando para trás. Quais são as chances, na sua opinião, de um governo liderado pela CDU poder reformar a economia alemã no curto prazo? No curto prazo, me parecem chances pequenas, principalmente se o parceiro for o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata tem o seu eleitorado, seu eleitor, e na verdade, historicamente, governos liderados pelo CDU não
fazem grandes reformas. Ironicamente, as grandes reformas, a última grande reforma, por exemplo, do mercado de trabalho, foi feita por um governo liderado pela SPD. E o resultado, a consequência disso foi uma perda no apoio popular do partido SPD. Então, eu acho, como falei na minha primeira resposta, eu acho que a formação do governo potencialmente muito difícil, e quanto mais difícil a formação de governo, menor as chances de reformas profundas, porque a coalizão, seja qual for, vai ser razoavelmente instável. E depois das experiências da última coalizão, né, que quebrou, porque foi uma coalizão de 3 partidos e que fracassou, eu acho que as chances de reformas profundas inicialmente pequenas. Lourival? Boa tarde a todos. Vou aproveitar aqui a expertise do Kai, não só como analista alemão, mas também especialista em União Europeia. Kai, o Friedrich Merz, ele tem boas relações com o Emmanuel Macron, os dois vêm do setor financeiro, né? Trabalharam em bancos. Também tem uma boa relação com o Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, se reuniram recentemente em Londres e potencialmente uma boa relação com Donald Trump também. Ele joga golfe, o que é muito importante, né? O Shinzo Abe conquistou a confiança do Trump jogando golfe. O Merz diz que esteve 170 vezes nos Estados Unidos. Ele liderou uma organização chamada Atlantische Brücke, a ponte atlântica, né, sobre as relações Europa-Estados Unidos. Por outro lado, falou em enviar os Tauros, né, os mísseis que têm um alcance de 500 quilômetros, que é a distância mínima entre a fronteira da Ucrânia e Moscou, enviar para a Ucrânia. O Scholz desapontou bastante como líder na Europa. Como você acha que o Merz pode lidar com os desafios que a Europa está enfrentando? A grande diferença entre Merz e Scholz, pelo menos retoricamente, sempre foi Ucrânia nas políticas externas. Merz tem sido muito mais pró-ucraniano nas suas falas, pelo menos, do que Olaf Scholz, e tem sido muito mais enfática na sua afirmação de que a Ucrânia tem que ganhar essa guerra. Scholz sempre falou que a Ucrânia não pode perder a guerra. Merz sempre fala que a Ucrânia tem que ganhar a guerra, o que poderia ou deveria criar um problema nas relações políticas com Donald Trump, nas suas últimas declarações ao longo dos últimos 10 dias. Então, isso me parece a principal diferença. Em relação à União Europeia, eu acho que Merz vai tentar fortalecer o centro da União Europeia, que está, de modo geral, né, muito mais fragilizado do que 5, 10, 15 anos atrás. Porém, eu tenho a sensação, justamente pela péssima situação econômica do país, pelo menos pelo padrão alemão, do que o foco do próximo chanceler, do Friedrich Merz, vai ser muito mais voltado ao cenário doméstico, até porque Macron está muito fragilizado na França, né? Então, eu acho que o próximo governo alemão vai tentar, a qualquer custo, reanimar a economia e trazer resultados para os 90% da população que não se importam com a política, que só querem melhorias concretas na vida do dia a dia, principalmente inflação, segurança de trabalho, etc. Professor, queria entender como é que fica a relação, não só da Alemanha, mas qual é a influência que Merz pode ter na União Europeia num posicionamento ou numa reação sobre políticas adotadas por Donald Trump e que impactam a Europa? Eu acho que isso depende. Eu acho que a União Europeia vai adotar uma postura bastante dura em relação a tarifas, né? Então, caso haja realmente uma tentativa de iniciar uma guerra comercial,
entre os Estados Unidos, China e a União Europeia, a União Europeia vai, eu acho que, endurecer a sua posição, até porque é uma das poucas atores econômicos no mundo que pode fazer frente, economicamente falando, aos Estados Unidos. Porém, Friedrich Merz é um político bastante tradicional, por falta de uma palavra melhor, no cenário alemão, e o político tradicional alemão gosta de consenso. Então ele vai tentar achar consenso na União Europeia, mas talvez vai ter dificuldade em achá-lo, até porque a União Europeia internamente é muito mais fragilizada e fragmentada do que antigamente. Então eu acho que ele vai ter possivelmente ter problemas em impor vamos dizer, uma visão mais ampla para a União Europeia. Mais uma pergunta para o Américo, depois o Lorival fecha a entrevista. Pode ser, Américo? Claro, muito obrigado de novo, Tainá. Professor, eu queria retomar a grande questão dessas eleições, que é o elefante na sala, a alternativa para a Alemanha. Conseguiram 20% dos votos e, durante a campanha, o futuro chanceler Friedrich Merz disse que a forma de acabar com a influência desse grupo ultra-radical, esse grupo ultra-direitista na política alemã seria duas coisas: fazer a economia crescer e, de fato, controlar melhor a imigração. E que, com isso, eles manteriam a alternativa para a Alemanha às margens do processo político. Só que o senhor disse que existe uma dificuldade para se fazer uma grande reforma na economia. Isso quer dizer que a gente vai ver um crescimento da alternativa para a Alemanha nos próximos anos, se a economia alemã continuar patinando? Eu acho que isso é muito possível. Caso não haja uma melhoria significativa na economia, e como eu sempre falo, no dia a dia do cidadão, a AfD vai continuar crescendo. Até porque, como eu falei, esse resultado, se for confirmado, do Partido Cristão Democrata um pouco abaixo de 30%, isso vai enfraquecer Friedrich Merz, porque ele fez uma guinada para a direita muito anti-imigratória durante a campanha, e pelo que tudo indica, isso não ajudou, isso não fortaleceu o partido. Então, ele vai enfrentar esse dilema, como ele vai lidar com a questão de imigração, que é uma preocupação da população, ao mesmo tempo que não adotar posições da extrema-direita, porque isso vai afastar os eleitores mais moderados do CDU, e que deixa um problema da economia alemã não resolvida, que é a economia alemã desesperadamente precisa de imigrantes. A economia alemã não tem pessoas suficientes, domesticamente falando, no mercado doméstico, para poder crescer. Então, de alguma forma ou outra, você tem que incentivar imigrantes muito bem qualificados, etc. E isso, ele tem que enquadrar esse círculo. Como lidar com a preocupação da opinião pública sobre a imigração, enquanto ele tem que atrair imigrantes para fazer a economia crescer. Se a economia não crescer, o AfD vai continuar crescendo. Lorival? Um outro dilema parece ser, de um lado, a necessidade de reduzir os gastos públicos, diminuir impostos para, de alguma forma, impulsionar a atividade econômica, e, de outro lado, gastar mais no sentido de melhorar a infraestrutura da Alemanha, que é uma infraestrutura considerada pior do que a de outros países ricos europeus, né? E o Merz teria, em princípio, uma tendência mais de uma prudência fiscal. Aliás, esse foi o ponto que levou à dissolução da coalizão, né, com o Partido Liberal Democrata discordando de quebrar um limite de gastos, né, e agora existe também um ponto da defesa. Não sabemos como será essa coalizão ainda.
Pode ser que o SPD não seja suficiente para formar a coalizão, entrariam os verdes, que mudariam bastante. Os compromissos alemães são muito fortes, né, na formação de um governo, um documento registrado. De qualquer forma, olhando para o Merz, você acha que a tendência dele é ir mais para a desregulação, para liberalizar mais a economia, ou ele terá de fazer frente aos gastos públicos que estão sendo necessários? Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que ele vai tentar uma desregularização da economia, mas isso vai depender muito do parceiro da coalizão. Seria uma coisa fazer só com o SPD, então seria o SPD como coalizão, seria outra coisa se o Partido Verde fosse que tivesse que entrar na coalizão também, então a gente teria mais uma vez uma coalizão de 3 partidos. Isso mudaria a dinâmica interna. Então, como falei, ele é um conservador e economicamente liberal, como falei, bastante tradicional. Então, eu acho que o instinto dele seria desregulamentação, reformas para relaxar, eles diriam, o mercado de trabalho, né, deixar mais flexível, mas se ele, por exemplo, se ele tivesse o Partido Verde na coalizão, a margem de manobra que ele teria seria muito pequena nesse sentido. Professor, eu agradeço demais a conversa e a disposição aqui nesse domingo, né, de plantão. Caiano Lema é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, conversou agora com a gente sobre o resultado das eleições na Alemanha. Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima.